Como é a primeira semana de um trabalho profissional, de um emprego profissional aqui na Austrália? Olá, eu sou a Carol Duarte e se você está chegando aqui de paraquedas, eu acabei de me mudar de Sydney para uma cidade regional e consegui o meu emprego, meu primeiro emprego na área de civil, né? Eu já trabalhava na minha área aqui na Austrália, mas sempre trabalhei com prédios comerciais ou hospitais e tudo, né? Eles chamam aqui de high-rise. E agora eu vou trabalhar com a parte civil, que é aquela parte geralmente abaixo do nível da rua, ou então pontes, estradas e coisas nesse sentido. A empresa que eu vou trabalhar agora é uma empresa de consultoria, então eu vou conversando com vocês aqui enquanto eu me arrumo para o trabalho, tá, gente? Que hoje é segunda-feira, que dia? 7, 8, por aí, não lembro agora que dia que é. E hoje vai ser o primeiro dia da minha segunda semana de trabalho. Então eu vou me arrumando para ir para lá e vou contando para vocês como é que foi minha semana anterior. Eu consegui esse emprego, eu estava trabalhando à distância, né, para o meu empregador de Sydney por algumas semanas. E aí, por eu estar à distância, né, eu trabalhava antes como gerente de projetos, a gente teve que mudar o meu contrato de trabalho. Por que isso? Porque, obviamente, quando a gente está no emprego full-time ou part-time, a gente tem alguns benefícios. Então, o funcionário acaba ficando mais caro para a empresa. E também a questão de que a empresa é obrigada a nos prometer, né, que vai ter trabalho ali por um certo tempo. E aí eu acho que talvez o meu chefe também já estava adiantando que não sabia como é que seria comigo, por estar morando fora e tal. Né, e que eu tô a 2 horas de Sydney, e ele resolveu mudar esse contrato para eu ser uma contractor, né, para trabalhar tipo numa BN para eles. E aí eu falei, quer saber? Eu vou buscar um emprego aqui onde eu tô mesmo, para eu poder ter todos os meus benefícios, ganhar mais e tudo. Se você não entende sobre os benefícios de trabalhar na área aqui na Austrália, eu sei que muita gente... Aliás, trabalhar na área não, desculpa. De trabalhar num contrato, né? Full-time, part-time, entender como é que ganha mais e tudo. Eu fiz um vídeo só sobre isso, vou deixar o link por aqui, porque aí você consegue entender melhor sobre esse universo e ver o que é melhor para você. Porque muitas vezes a gente faz as contas erradas e a gente acha que um casual ou um emprego no ABN nos paga mais. E na verdade, ali nesse vídeo eu vou explicar melhor como é que funciona isso tudo. Vou só colocar minha lente aqui e já vou falando com vocês. Pois bem, eu consegui esse emprego, eu pedi eles 3 semanas para eu começar. Geralmente é ok, né, pedir algumas semanas, porque quase todos os contratos aqui você tem que dar 2 a 4 semanas de notice. Como eu tinha mudado meu contrato, eu na verdade não precisava dar essas semanas de notice, mas eu acabei dando também. E aí ficou, né, tudo certo com o meu empregador e eu pedi uma semana a mais também para eu poder, né, conseguir me organizar nas coisas que eu precisava, porque além do meu trabalho na área aqui, eu também tenho uma assessoria para ajudar pessoas que também querem buscar emprego na área, e eu queria adiantar algumas coisas assim que eu estou fazendo a mais nessa última semana. E aí comecei a trabalhar, então, no dia 31, que foi na segunda-feira passada. Primeiro dia, isso aqui é normal, é uma sensação que, assim, eu já tive outras vezes e eu acho que eu nunca vou parar de ter. Depois que a gente trabalha no operacional, naquela correria, cada minuto, cada segundo conta, quando a gente tem que dar uma desacelerada, a gente sente, né? E aí, o primeiro dia, nas empresas, quando é emprego profissional, pelo menos, geralmente tem que fazer induction, você tem que... que é como se fosse assim, fazer... É como se fossem uns testezinhos, umas provazinhas e tudo para você. Você entende primeiro como é que funciona a empresa ou a obra que você vai e tudo. E aí depois, em alguns casos, você vai ter que fazer tipo um testezinho ridículo de fácil, né? Só para provar que você está entendendo tudo ali. Então, no meu caso, a empresa é uma empresa de consultoria e é pequena, tem poucos engenheiros lá. Então, não tem assim, um processo de dentro da empresa. Mas, como eu estava indo por uma obra específica, eu tive que fazer essa induction para ir para essa obra. E aí, eu fiz a parte online
e fiz a parte... depois tem a parte que você faz na obra mesmo, que eu fiz somente no outro dia. Aí, beleza. Começando que eles já pediram para chegar 1 hora mais tarde. Deixa eu enxaguar esse rosto aqui. Eles pediram para chegar 1 hora mais tarde na empresa. Então, eu comecei, na verdade, 9 da manhã. E aí, Ai, desculpa, gente. Não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Engraçado, né? Gerente de projeto que não consegue multitask. Mas nunca consegui, não tenho interesse, vou continuar sem me seguir. Enfim. Cheguei 1 hora mais tarde, então às 9. Aí, quando eu cheguei, obviamente, eu já entendia da empresa e tudo por conta das entrevistas, né? Eu tive 2 entrevistas e eles foram muito prestativos e tudo. Eu já tinha visto o site da empresa. Inclusive, o gerente de projetos lá, que foi a pessoa com quem eu entrei em contato para conseguir esse emprego, e inclusive eu vou fazer um vídeo dedicado a como é que foi o quanto eu utilizei do LinkedIn para pegar essa vaga. Ele me recebeu e me explicou um pouco mais sobre a empresa, sobre os objetivos, sobre como é que vai ser o meu dia a dia. Assim, fez uma boa introdução sobre a empresa, né? A gente ficou ali conversando por muito tempo. E aí ele falou, vamos pegar um café e tal, e depois a gente faz essa induction, e aí a gente dá um pulo na obra. A gente estava de entrar na obra para uma reunião que ia ser, acho que 1 da tarde, então não tinha correria alguma. A gente foi lá, pegamos um café, fomos numa loja comprar um pouco mais de PPE, né, aqueles equipamentos de proteção individual. Eles já tinham comprado para mim, mas ele quis comprar umas coisinhas diferentes também para poder... Acho que tinha faltado, assim, um óculos, umas coisas assim que o outro cara não tinha comprado pra mim, o dono da empresa. Aí compramos todas essas coisas que precisava e voltamos pro escritório ainda, conversamos às vezes um pouco, dei mais uma olhada em como é que seria o projeto e tal. O meu computador, que eles compraram online, não tinha chegado, apesar deles terem comprado umas 2 semanas antes. E aí, pra eu não ficar sem nada, o cara comprou pra mim um iPad da Samsung, desse tamanho, gente, eu nunca vi uma coisa tão grande. Aí, eu fui fazer o setup desse negócio, né, entrar no e-mail, essas coisinhas normais assim. Quando eu assustei, já tava tarde, assim, já era... A gente não ia precisar mais de ir nessa reunião, que seria às 1 hora da tarde. A gente simplesmente pulou no carro. Não, aí foi. Depois disso, eu acho que, na verdade, ele falou assim, quer saber, eu preciso ir no Officeworks, né, numa empresa de papelaria aqui, para poder comprar umas coisinhas lá para a obra também, umas pastas e tudo. Vai fazer seu almoço? E a gente se encontra na obra 1h30. Isso era, tipo, 12h20, 12h15, 12h20. Então, eu tive mais ou menos 1h10, assim, entre almoço e ir para a obra. A obra de lá era uns 20 minutinhos, eu acho. Então, eu tive mais de 50 minutos de almoço. Acabei vindo em casa, cozinhando para mim, pro meu marido, que ele estava na rua, então fiz uma comidinha para ele também. E aí fui para a obra 1h30 da tarde. Cheguei lá, conheci o pessoal da obra, ele me apresentou todo mundo, dei aquela voltinha, tal. E terminei o dia também um pouquinho mais cedo. Eu acho que era o quê? Umas 3 da tarde, talvez? 3h30? Acho que umas 3h30 da tarde foi a hora que eu terminei. Aí tá, acho que eu me alonguei demais nesse primeiro dia, vou tentar resumir mais os outros. O segundo dia eu já fui direto para a obra. Aí, para entrar numa obra dessas grandes como é a que eu tô agora, você precisa de um carro todo equipado, né? Primeiro que tem que ser uma caminhonete, um carro grande. Segunda coisa, que esse carro tem que ter aquelas, tipo uma, como é que chama? Aquela luzinha assim, tipo de polícia, que fica piscando assim. Você precisa de ter um monte de coisa dentro do carro, rádio, coisa de extintor, essas coisas assim. E eu tô com um carro pequeno, então eu tava com o nosso carro aqui de casa, né? É um carro pequeno, assim, é um SUV, mas não é uma caminhonete. Aí eu não podia usar, obviamente, esse carro nosso. Então, todos os dias eu encontrava com esse gerente de projetos na portaria, no estacionamento, e aí eu subia para a obra de carona com ele. E tudo que eu precisava,
as pessoas me davam carona. O que eu achei super legal, gente, que eu acho que, tipo assim, talvez eles fizessem com todo mundo, mas tem aquela vantagem de ser mulher na obra. Eu sempre falo que com o pessoal, porque às vezes as pessoas falam assim, trabalho numa área que tem muito mais homem do que mulher e tal, né, uma área mais masculina, e às vezes tem muita mulher que acha que assim, se eu trabalhar na obra e tudo, os caras não vão me tratar bem, ou vão, né, me tratar como, sei lá, uma certa discriminação, não sei. Todas as minhas experiências, principalmente as que eu tive aqui na Austrália, são exatamente o contrário. As pessoas geralmente tratam com mais cuidado, assim, sabe? Trata igual trata a mulher mesmo, tem que te cuidar. Então, o cliente nosso lá, tipo, não era empresa, eu tô numa empresa de consultoria, trabalhando para uma outra empresa. O cliente dessa empresa me perguntou se eu tinha alguma coisa para comer e tal, me levou para uma bakery, né, para poder comprar alguma coisa para eu poder almoçar, para eu poder ter um cafezinho da manhã ali. E aí eu fui lá com ele e tal, conversando pra caramba, o que foi super legal, porque eu não esperava, assim. E aí depois disso, todo mundo passava lá, você tá tranquila, comeu alguma coisa e tal. E aí, falando até nessa questão de ser mulher na obra, né, eu lembro que assim, pensa que é um terreno gigantesco, a gente está fazendo um serviço no finalzão lá, né? A gente está instalando uma tubulação para o que eles chamam de stormwater, água, tipo água de chuva, assim. Aí, lá não tem, onde eu tava lá, eles colocaram um banheirinho desses que tem em show, sabe, no Brasil, aqueles banheirinho de plástico assim. Ui, amor! Meu gato tá ficando doido aqui no chão. Aqueles banheirinhos de plástico que fede, que eu nunca gostei. E aí, era isso. Tem uma plaquinha masculina nele e o banheiro feminino mesmo do outro lado. Na hora que eu fui pra comer com esse moço, na volta eu falei, você pode parar aqui pra mim, pra eu ir ao banheiro? E aí fui ao banheiro com ele. Com ele não, né? Ele parou o carro lá, eu fui ao banheiro. E aí eu pensei numa coisa, que eu falei, gente, olha como é que são as coisas, né? Eu já fui em várias palestras, várias coisas assim. E às vezes a galera falava que como é que era a construção para a mulher há muitos anos atrás, que às vezes não tinha banheiro feminino e que ela tinha que ir para a rua em algum lugar para poder fazer xixi ou alguma coisa assim. E demorava pra caramba e tal, né? E eu pensei comigo, falei, nossa, Lau, agora eu tô entendendo como é que às vezes é difícil para nós mulheres. Até que eu comentei isso com o mocinho que me deu carona, ele, não, tem um banheiro lá perto também e tal. Então, ele falou, tenho quase certeza que tem um banheiro aqui pra mulher. E eu deixei pra lá e tal nesse dia, não precisei de mais. Mas, no dia seguinte, mesma coisa, o meu gerente de projetos me buscou no estacionamento pra chegar na obra. Todo mundo me trata super bem. Eu não sei nada de civil, tô aprendendo agora, assim, eu vi na faculdade, obviamente, né, mas eu me formei um pouco mais de 7 anos atrás, então é fácil esquecer, é fácil não saber mais nada, e eu esqueci muita coisa, óbvio, quando eu vejo uma coisa ou outra, eu falo assim, vi isso aqui na faculdade, mas basicamente isso, e todo mundo me trata muito, muito bem, como se eu soubesse tudo, entendeu? Tudo que eu também não sei, eles me explicam com a maior paciência do mundo. E eu, obviamente, fico de olho nos projetos, né? Porque a gente tem nos desenhos tudo que precisa saber. O vocabulário, o que está acontecendo, né? Tem toda a documentação. O gerente de projeto, ele não fica na obra, ele fica nesses 3 ou 4 primeiros dias, ele ficou um pouquinho mais lá comigo. Mas ele não fica nessa obra, porque ele tem outros 2 projetos para acompanhar. Mas ele tá o tempo todo no telefone, assim, qualquer coisa que eu precisar e tudo. Eu tento não precisar. Eu olho tudo que eu posso antes. Todos os contatos que eu tô conseguindo, eu ligo, já tento buscar as informações, sabe? Porque, obviamente, eu não quero ficar ocupando ele. Ele me contratou exatamente para poder ajudar nessa parte, então não quero ser a pessoa que vai ficar tirando o tempo dele. Mas eu sinto a liberdade de que se eu preciso, eu tenho tanto ele quanto o próprio cliente nosso, né? A empresa que a gente está trabalhando para eles. O pessoal é super legal comigo e me explica tudo que eu não sei, preciso saber. Beleza, isso foi na quarta-feira.
Ah, e na terça-feira teve uma coisa também que eu esqueci de comentar, que foi uma das observações, foi o tanto que a galera fala fuck. Isso é normal nas obras. É normal também, muitas vezes, os meninos, quando percebem que tem mulher em volta, parar e falar, ai, desculpa a minha língua e tal. Mas, assim, o tempo todo eu fiz a induction da obra, né, para poder entender sobre saída de emergência, como é que é a obra, as regras e tal. E aí, o próprio moço que tava dando a induction, lá, o cara da segurança do trabalho, já falou assim, desculpa meu francês e tal, e já começou a falar os fucking dele. E é engraçado, porque assim, às vezes a pessoa tá tranquila aqui, mas é tipo assim, eu acho que vou ter o meu fucking lunch. Tipo, é assim, umas coisas que às vezes nem precisa, mas enfim, eu achei engraçado isso, porque eu achei que é maior aqui numa cidade regional do que numa cidade pequena, igual Sydney. Pequena não, desculpa, gente. Uma cidade principal, maior assim que nem Sydney. Aí tá, falando já da quarta, quinta-feira. Quinta-feira, o meu computador chegou. Eu fui pra obra, tudo normal. A gente começa sempre o dia com uma conversa com todo mundo, entendendo o que tá acontecendo, fiz o que eu tinha que fazer lá. Chegou em um certo momento que meu computador chegou, o dono da empresa, que não era para estar no escritório aquela semana, porque ele estava fazendo uma obra de ponte em um outro canto, teve a obra dele parada por conta de uma chuva que estragou o maquinário e tal, e eles não puderam continuar. E aí ele voltou para a cidade, eu falei, quer saber? Vou lá buscar meu computador, porque é uma ótima oportunidade para poder conversar com ele. Aí fui pra lá, conversei com ele, fiquei na obra até tipo meio-dia, fui pra lá, fiquei com ele ao mesmo tempo e voltei pra obra depois umas 2 da tarde. A minha obra é bem pertinho da minha casa, tipo 10, 12 minutos. Então, pra mim compensava assim, do final do dia passar na obra, né, pra poder ver o que tá acontecendo. Era um dia importante na obra. O que ia acontecer lá era a coisa mais que poderia dar errado, digamos assim. E graças a Deus não tivemos nenhum problema. E voltei. E o que mais que eu achei interessante? Tanto na quarta quanto na quinta, na hora de almoçar, o pessoal ia lá perguntando, alguém quer alguma coisa e tudo. E as 2 vezes eu... Não, pera, um desses dias eu almocei... Não, na quinta-feira eu fui pra... Eu almocei lá perto do escritório, na verdade, mentira. Foi na sexta. Na quarta e na sexta-feira, pessoas pagaram pra mim a minha... Eu comi uma paia na hora do almoço, pagaram pra mim e tal, me deram de presente, que também é talvez uma vantagem de ser mulher. Talvez se eu fosse homem, alguém ia pedir o dinheiro de volta, não sei. Mas obviamente eu ofereci todas as vezes e não por nossa conta. O que mais? Aí na sexta-feira o gerente de projeto não ficou muito lá, né? Ele só me deixou assim, basicamente, rapidinho ele foi embora. E ele já me ligou e falou, Carol, o negócio é o seguinte, 2 horas, você já fez suas horas essa semana, fique tranquila, umas 2 horas da tarde, quando você quiser ir embora, a hora que você quiser, pode ir embora, tá? E aí, meu contrato tá 38 horas, eu fiz um vídeo sobre o contrato também, né, tinha uma cláusula lá que falava que eu tinha que trabalhar 38, mas todas as horas que eu precisasse e tal. E aí a única coisa que eu coloquei no meu contrato foi que eu pedi para mudar. Sobre essas horas que eu fizesse a mais, eu queria que fosse time in lieu. Eles já pagavam time in lieu, mas não estava escrito, por escrito, perfeitinho no contrato, então eu fiz questão de pedir eles para colocar lá. Fiz um vídeo sobre contratos também, vou colocar ele aqui, porque se vocês não tiverem muita noção e estiverem analisando o seu contrato, vocês podem ver o que eu analisei no meu ali, e às vezes tirar alguma ideia, tirar uma ideia para saber o que tem que pesquisar e tudo. O que mais? Eu acho que a maquiagem tá quase pronta. Eu tô ainda com minha boca assim. Eu vou tentar dar uma lavadinha aqui pra ver se essa casquinha sai. Talvez passar um batomzinho que deu uma disfarçada, mas eu vou comer primeiro. Acabou que eu fiquei na obra até mais tarde na sexta. Não vou cobrar nem falar nada pra empresa que eu fiz a mais, porque na verdade eu fiquei lá assistindo o que estava acontecendo. Então a gente basicamente escavou o buraco todo e jogamos o pipe, né, a tubulação no buraco, e eu queria muito estar lá para poder ver isso. Tô com meu esmalte todo descascado, que era para eu ter feito no final de semana e não fiz. Vou tentar tirar aqui agora.
e tô com esse negócio aqui pra tirar o esmalte. E foi isso minha semana, foi muito tranquila. Foi bem mais tranquila do que umas primeiras semanas no emprego operacional, porque eu acho que, assim, eles entendem que a gente tá de treinamento, né, então em treinamento. Tem algumas empresas que eles te mandam para vários treinamentos externos, assim, algumas vezes nas semanas, né, nas primeiras semanas e tudo. Não foi o caso dessa minha, não precisou, mas eu até conversei com o dono da empresa na quinta-feira, que eu vou desenvolver para eles um plano, assim, de onboarding, né, porque eles não têm nada assim. E aí ele fala: "Ah, desculpa que seu computador ainda não estava aqui, não tinha chegado, seu onboarding não foi do jeito que a gente queria, tal". Onboarding significa, tipo, essas primeiras reuniões mesmo de quando a gente começa a trabalhar. E aí eu falei com ele: "Não, foi tranquilo e tal", e contei do que uma RH brasileira, inclusive, né, amiga minha, como que ela fez para uma empresa que a gente trabalhava, e ela que eu trabalhei com ela, né, ela ainda trabalha lá, e quando ela estava desenvolvendo esse plano, ela me chamou várias vezes na sala dela, porque eu conhecia muito de todos os departamentos para poder dar uma ajudada, então eu tive uma noção, assim, de como é que vai esse plano, e eu falei: "Não, pode deixar que, né, depois que passar aí os meus primeiros 3 meses, eu entender todo o processo, eu vou criar um planejamento assim", porque eles querem aumentar a empresa, a ideia é ter uns 20 engenheiros até o final do ano que vem. Então, eu sei que vai ter muito onboarding vindo e tudo que eu tenho oportunidade de entregar valor, mesmo que não seja algo que está no meu escopo de trabalho, eu sempre vou fazer. Por quê? Porque é nisso aí que me ajuda, que nem nos outros empregos que eu tive, sempre ter aumentos de salário de 10, 15, 20, 22% quando chega a hora de fazer aquela conversa sobre salário, né? Geralmente aqui na Austrália tem esses performance review, acontece uma ou duas vezes no ano. Então eu sempre tive esses aumentos assim anuais, porque eu sempre entreguei um pouco mais de valor do que aquilo que já era esperado de mim. Então, indico que você faça o mesmo também. Me conta aqui nos comentários também se você quer que eu conte pra você como é que foram os meus primeiros meses, né? Meu primeiro, meu segundo, meu terceiro mês do meu trabalho aqui na área. Porque eu sei que às vezes a gente fica curioso para entender, né, as dificuldades e tudo. E eu, por exemplo, estou ainda com dificuldade na parte técnica, eu não sei muito, eu estou aprendendo no trabalho, o que esse trabalho, essa obra precisa. Mesmo assim, às vezes o pessoal fala as coisas e tudo, e eu fico meio perdida, porque realmente eu nunca trabalhei com isso. Eu finjo, coloco a postura, a banca toda de como, né, tô entendendo tudo que estão falando, e depois vou pro Google ali, pro chat GPT, para poder pegar informações, ver onde eu posso encontrar mais coisas, para eu entender, conseguir no mínimo conversar com eles de igual para igual, né? Mas isso vai ser um caminho. Agora, essa primeira semana eu estava muito busy com outras coisas, só que a partir de agora, hoje é segunda-feira já da segunda semana, eu vou me dedicar um pouco mais a estudar o mercado o mercado não, desculpa, o que a gente faz, né, o escopo de trabalho da minha empresa, começando com as coisas que eu estou fazendo nessa obra, para eu me virar melhor, para eu conseguir trabalhar sozinha, para não precisar de ficar enchendo o saco do gerente de projetos de vez em quando, para eu conseguir conversar com o cliente, né, com os nossos clientes ou com os clientes deles, como aquela pessoa que sabe o que está falando. Então, hoje em dia eu estou mais retraída, eu fico mais quieta na minha, eu deixo as pessoas se resolverem para lá. E agora eu quero mudar isso nas próximas semanas. E eu preciso mudar isso urgentemente, né? Que essa é uma outra coisa também. Às vezes a gente fala assim, eu vou ir aprendendo no trabalho. E deixa ir aprendendo no trabalho. Só que a gente fica por muito tempo ruim. E eu não quero que seja assim. Eu quero já começar, enquanto eu estou aprendendo lá, eu estou estudando por fora e eu já estou preparando o meu vocabulário por fora também. Inclusive, se você não está acompanhando minha série de inglês, eu estou melhorando meu inglês por 12 semanas. Eu estou usando um aplicativo de pronúncia e tudo, e eu coloquei nele que eu preciso de aprender palavras dessa área que eu estou trabalhando agora. Eu fiz um vídeo sobre isso, se você quer melhorar o seu inglês para uma área específica, vou deixar um link aqui também, porque isso com certeza vai te ajudar.